banho. É polêmico. O cachorro não precisa tomar banho, tá, gente? Isso é polêmico, mas é a verdade. Eles são cães, tá? Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com a Ingrid Campos. Aqui é um espaço de trocas, de conversas e de vivências reais. Então, se você gosta desse tipo de bate-papo, se você acompanha a gente aí do outro lado, chega mais com a gente. Vem! Hoje o programa Chega Mais tá especial. Tá do jeito que eu amo, porque a gente vai falar com duas especialistas que vão trazer temas sérios, mas temas que vão mexer aí com vocês do outro lado, porque vamos falar sobre pets. Ah, isso aí, nós vamos falar sobre pets. Está eu e Esther. A Esther também tá curiosa para saber o que a gente vai falar sobre ela e sobre outros pets. Mas nós vamos abordar sobre saúde dos nossos pets. Então, você acompanha a gente, eu vou receber agora e eu vou mostrar para vocês a Juliana e a Camila, que estão aqui para representar o Larvet. O Larvet, que cuida dos nossos bichinhos, especializado em imagens e dermatologia. Então, vamos falar sobre esses dois assuntos que você do lado tem muita curiosidade, eu sei porque eu também tenho. Então, vou começar apresentando Juliana e Camila. Me falem quem vocês são, como é que começou o Larvet. Me conta mais sobre vocês. Bom, eu sou Juliana, né? Sou médica veterinária, formada já há 6 anos pela Rural. A Larvet começou com a ideia, né? A ideia principal é minha, né? Com a ideia e a intenção da gente levar atendimento até a casa do animal, né? Isso, de certa forma, é mais cômodo, né? Para o cliente e muitas vezes para o animal também, né? E no sentido da gente poder realizar um atendimento mais acolhedor, mais humanizado, mais atencioso, né? Entender onde aquele animal vive também ajuda a gente, né? Nos protocolos, né? No tratamento, na definição de diagnóstico. E sair um pouco daquela rotina da clínica, né? Onde muitas vezes a gente precisa atender correndo um pouquinho mais, porque a recepção está lotada, né? Porque eu tenho, né, que, enfim, atender muitos animais naquele horário estabelecido pela clínica. Sim, não por claro, mim. verdade. Então, verdade. nasceu muito dessa necessidade de atender com mais acolhimento, né? Com mais calma, né? Com mais... Eu posso sentar no chão, né? Rolar com o animal. Sim, se apresentar Eu posso, pro animal, ter aquela interação, aquele contato que me aproxima mais, não só do animal, mas da família toda, né? Então, nasceu dessa ideia principalmente. E você é a louca dos bichos também? Eu sou, Você é a louca dos sou. bichos, é mãe de pet. Mãe de pet, nós temos 7 gatos. E 5 Pra cães. quem acha que eu sou doida aí, com 4 bichos, ó, aqui, ó. Assim, então, assim, louca mesmo, sabe? 7 gatos e 5 cães. E assim, louca. 5 cães. 5 cães. E assim, a gente também tem, né, os agregados ali na rua, né? Tem o agregado da rua que come todo dia no portão, né? Então, mas dentro de casa, essa quantidade pouquinha. Você, Camila, me fala um pouquinho sobre você. Você acompanha a Ju. Já Já sou tô a Camila. íntima aqui. A gente acompanha a Ju. Vocês trabalham juntas. Trabalhamos juntas, moramos juntas, nos formamos juntas. E como é nos que é conhecemos isso? da mesma turma, então Que a gente tem legal. o mesmo tempo de formar. Aham. Cada uma seguiu uma vertente, né, diferente, até por questão de adaptação, com Afinidade. exatamente. Mas o que a gente busca... Mas todas loucas por bicho. Tem tatuagem, Bem loucas. tem alguma. Ela é a gateira e eu sou a cachorreira. Ah, tá tudo equilibrado. Tá ótimo. E com a ideia da empresa, a gente queria sempre fazer assim, focar num atendimento mais individualizado. Fosse para o cliente, porque a gente lida com pessoas, mas é uma forma da gente dar mais atenção, né? E também para o animal. Então, foi o que ela falou, em questão da gente avaliar o ambiente, como ele fica, e não só a questão de ambiente físico, mas o ambiente emocional que esse animal convive, né? Sim, Então, foi essa ideia que a gente teve e
a gente trabalha junto dividindo essas áreas. Entendi. Você já me falaram. E a idade de vocês é indelicado falar Não isso? tem problema nenhum. Quantos aninhos vocês têm? Vocês Eu estão faço toda 33 agora, com em cara de setembro. 20, a outra também com. Obrigada. Vai. E você? 37. 37. Então vocês são novas na carreira. É 6 anos, né? 6 A gente Tem 6 anos de já. estrada. E o Larvete tem quanto tempo? O Larvete tem aproximadamente 2 anos. 2 anos. É um projeto ainda 2 anos. bem recente. É um projeto recente, mas assim, que eu tenho dado mais atenção nos últimos meses, né? Eu tenho colocado mais foco em atender em domicílio nos últimos meses. Boa. Tá? Entendi. Para tudo! Você sabia que agora a gente tem um QR Code? Pois é, nós temos um QR Code justamente para você que quer participar do nosso canal. Você que está aí do outro lado assistindo a gente, quer se inscrever? Agora é só você acessar com o celular, com a câmera do celular, acessar esse link que sempre aparece aqui, esse link não, QR Code que sempre aparece aqui e se inscrever. Então, o que você está esperando? Tá bom, interrompi a programação de vocês, mas foi por uma boa causa. Então vai lá, se inscreve. Além de se inscrever no canal, se inscreve também para participar. Vambora, vem! Tchau, continue aí com a programação. Fui. Então, já acho que falei tudo, já apresentei vocês são mãe de pets, assim como eu. Vocês fundaram juntas o Larvete, um projeto que nasceu no seu coração, né? Uma paixão que a gente tem, cara. Eu penso também, eu sempre penso em fazer ainda minha veterinária, ainda penso em fazer medicina legal. veterinária. Mas eu sou formada em administração, né? E é um sonho, porque eu sou apaixonada também. E eu me identifico, eu imagino como deve ser poder cuidar dos bichos, né? E então agora a gente vai falar propriamente sobre a especialidade de vocês. A especialidade sua em dermatologia e na Camila sobre imagens. Estou errada, é imagens? Não, que tá fala? certo. Imaginologia ou imagem para interpretar. Então ótimo. Então, eu vou perguntar e vocês fiquem à vontade, tá? Quais são os problemas mais comuns que aparecem para vocês em cada especialidade? Posso começar? Pode. Para mim, de problema mais comum são, né, problemas alérgicos. É assim, o top 1, né, da dermatologia, né? É muito mais cão do que gato, mas a gente tem tido um aumento do número de gatos com problemas dermatológicos causados por alergia, tá? Às vezes é mais subdiagnosticado do que de fato, né, a gente tem aí em números. Mas os problemas alérgicos, eles estão aí no top 1, né? A famosa atopia no cão, né? Aquele cão que lambe muita patinha, faz muita otite recorrente, né? Sim. Muito aquele cheirinho desagradável, Sim. aquela pele que tá sempre, né, muito vermelha, caindo muito pelo, parecendo muita lesão. Então, assim, são os problemas mais recorrentes dentro da dermatologia, tá? E na sua? No meu caso, quando eu faço a parte radiológica, que é menos frequente, né? E aí são serviços prestados para outros locais, até porque a gente precisa de um aparato, uma proteção até para as pessoas que trabalham no ambiente. Então, quando eu faço essa parte, é muito fratura. Fratura é um problema respiratório. Olha, eu tive a Esté, né? A Esté, você vê que ela é muito calma. E aí ela tomou um tombo da cama. A gente botou ela 2 minutinhos na cama, de fato. Foi 2 minutinhos, viramos, ela já estava no chão. E estava no chão assim, Mas fratura mancando. Achamos que ela tinha fraturado. Acho que ela só tinha lesionado. E aí levamos ela às pressas para uma emergência, desesperado, porque ela começou a andar torto. Eu falei, pronto, essa cachorra quebrou essa pata, ela já tem problemas de patela, e isso, aquilo, outro. Falei, pronto, acabou com a Esther. E eu entrei em desespero. E aí, conclusão, ela só lesionou mesmo, mas não fraturou nada. Nos exames não deu nada de fratura. Se bem que quando ela chegou no consultório, ela saiu correndo. Aí a médica falou, tá ótima. Ela tá ótima, não tem problema. Então, o seu caso mais, mas assim, mais assim, atípico, atípico não, mais comum, né? São assim, problemas respiratórios, então tá com tosse, né? Tá respirando com dificuldade, e as fraturas quando a gente fala da parte radiológica. Uhum. Mas no foco ultrassonográfico,
geralmente é porque o animalzinho não está se alimentando direito, não está comendo, ou então está tendo algum vômito, né? Alguma diarreia, ou problema urinário, dificuldadezinha de urinar, ou urinando com um aspecto diferenciado. Então, geralmente, em demanda assim, estatística, é o que eu atendo bastante. Entendi, entendi. E como que é para você fazer exames como é que é? Ultrassonográfico? Ultrassonográficos que falam? Como é que é para você fazer em gatos? Gatos é mais difícil. Como é que Olha, eu nem não sei te dizer se de fato é mais difícil. É porque a gente Gato é tem mais uma abordagem arisco. diferente, né? A forma como a gente aborda o manejo daquele animal interfere muito em como ele também vai reagir e se comportar. Eu acho que o fato, cortando um pouquinho vocês, mas eu acho que essa questão de vocês irem até a residência, vocês não tiram o gato daquela comodidade dele. Menos um fator É estressante para menos, ele. porque às vezes o gato tem que se deslocar para um ambiente veterinário. E ali tá um monte de bichos que ele não conhece. Socializar com aquele monte. Socializar não, porque o gato não é muito sociável. Exatamente. Mas entender o que está acontecendo com um monte de bicho ali igual a ele. Que isso? Aí vem um humano querendo me tocar. O que está acontecendo? Então, acho Aquele que gel na minha barriga. o que eu trouxe é isso? gelado? Né? Pra gente já é um pouco incômodo, Sim. né? Imagina pro gato, pro cachorro. O cachorro, de repente, ainda tem um pouquinho mais, né? Você ainda sente um pouquinho mais ali. Mas eu acho que o gato talvez seja o seu maior desafio ou não. Não. Como eu falei, é questão da gente se adaptar. Mas geralmente, se eu sei que é um felino, vou chegar na casa da pessoa, eu vou falar, prepara um ambiente que ele não possa ter um local para escapar. A gente vai chegar, mas não vai ter logo o contato inicial, assim como a gente, né, tem aqui com a Esther. Então, uma aproximação um pouco mais neta. Eu vou deixar ele cheirar, reconhecer o ambiente. E aí, se tiver uma toalhinha, um paninho grosso, porque o gatinho, ele às vezes se sente mais confortável assim, e é uma forma segura da gente conter, vamos dizer, né? A gente usa a palavra, mas é assim, tentar fazer com que ele se sinta um pouquinho mais confortável, mais abraçado, até porque gato não gosta muito que a gente mexa na barriga, né? E aí, para fazer uma ultrassonografia, tem que virar o animalzinho de barriga para cima. Sim. Então, a gente pede uma toalhinha, pede para o dono ficar ali, para não ter tanto barulho estressante, né? Barulho alto. E aí, a gente deita de barriguinha para cima, enquanto está segurando nos bracinhos, e vai fazendo o exame, geralmente ali com... A gente tenta não falar muito alto, né? Não, a Vocês gente são tenta calminhas, assim. ficar... Eu tô até um pouco constrangida aqui que eu falo alto. Não, mas Aí, assim, eu digo em relação ao atendimento, vocês me né? acalmam. Vocês estão me Que acalmando. bom. E quando assim a pessoa traz pra gente, olha, a gente tá agendando aqui ultrassonografia para um gatinho. Aí a gente sempre pergunta, não só para ultra, né? Para qualquer atendimento clínico, ultra ou dermatológico. O seu gatinho é um gatinho que é mais calmo, é um gatinho mais reativo, a gente faz esse pré-atendimento ainda pelo WhatsApp para entender. Então, se a pessoa fala assim pra gente, olha, é um gatinho feroz, ele é muito bravo, se prepara que vocês vão lidar com a jaguatirica. Então, a gente já tenta fazer esse preparo prévio, orientar essa pessoa pra gente também chegar e já ter um ambiente mais ou menos pré-montado, né? Pré-preparado. Então, às vezes, a gente lança mão de medicamentos, que são medicamentos que deixam o gatinho mais relaxado, ele fica mais indiferente aos estímulos externos, né? No caso, a gente, ele fica indiferente a gente. Então, isso também ajuda muito. Então, acaba não sendo um problema muito grande. Entendi, uma curiosidade. Vocês já foram mordidas, arranhadas? Bastante. Com frequência. Entendi. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. E me diz agora, Ju, quais são os hábitos do dia a dia que os tutores têm que prejudicam a saúde do animal? São muitos. Muitos! Bom, hábito, assim, que eu consigo pensar de mais, assim, gritante. É automedicação, né? No caso, não a pessoa, eu tenho aquele vizinho que tem muitos cães e muitos gatos, então ele entende, vou pedir pra ele prescrever porque meu cachorro não tá vomitando. Um exemplo, né? Ou eu vou lá no Google, o que eu posso fazer para um cachorro que tá vomitando? Ou pro gato? Ou eu vou no vendedor lá da loja agropecuária, pet shop, e pergunto, olha, isso é bom? Eu quero alguma coisa que seja bom para tal problema. Isso é um hábito, assim, muito comum, infelizmente. E Você, pai de pet, presta atenção nisso aqui. E que, assim, pode, de fato, prejudicar, né? Na maioria das vezes prejudica. Pode prejudicar no sentido de não funcionar, não adiantou de nada você perder o tempo, né? Em que aquele animal tem algum problema que pode ser grave ou pode se tornar grave.
e você perdeu tempo com o tratamento errado. Sim. Ou no sentido de que você pode intoxicar, você pode levar aquele animal a óbito, inclusive, Porque você porque não sabe dosar, você não não sabe se dose, né? Existem medicamentos que pode para gato, mas não pode para cão, ou pode para o humano, mas não pode para o animal, ou ainda, né, pode até para aquele animal, a gente usa, mas ele tem um problema em que a gente não pode usar aquele medicamento. Então são muitas variantes, né? E a pessoa que não tem uma formação, né, uma capacidade técnica, Sim. falando assim, ela não tem essa capacidade mesmo de conseguir prescrever, né? Então isso pode ser realmente muito perigoso, é um erro muito comum, tá? Bom, outro erro muito comum é relacionado à vacinação, tá? Vacinação, ela tem aí duas vertentes de erro muito comum, né? As pessoas que não vacinam, né? Vou na fé, nunca vai ficar doente. Isso é muito ruim, principalmente em filhotes, né? É um número... Tanto em cães quanto em gatos. Tanto em cães quanto em gatos. Gato, geralmente as pessoas são mais resistentes em vacinar o gato, porque os gatos, por essa questão, né, dele ser um pouco mais arisco, os tutores não têm essa habilidade de levar o gato. De criar essa rotina, né? E aí, assim, não vacinou, a gente recebe muito animal doente porque ele não vacinou. Então, assim, a pessoa gera um sofrimento que poderia ser evitado, né? Não só para o animal, mas para a família, né? Porque quando você gosta, você também sofre vendo aquele animal sofrer. E um gasto exorbitante que poderia ter sido evitado com uma simples vacina, entende? E a outra questão em relação à vacina está associada ao fato de algumas pessoas que vacinam sim, mas elas falam assim, olha, é a mesma vacina que o veterinário usa, vamos lá no balcão do pet shop comprar e eu mesma aplico, aquela minha vizinha aplica. E não, gente, não é a mesma vacina, né? Nós usamos vacinas diferentes, os laboratórios são diferentes, a grande questão, né, tá em essa vacina que é vendida, né, para qualquer pessoa que não tenha essa formação, ser condicionada de uma maneira errada, transportada de uma maneira errada, são agentes biológicos muito sensíveis. Então a gente tem faixas de temperatura, né? Eu preciso, né, ter um cuidado muito específico e direcionado para que aquela vacina de fato funcione, imunize. E para além disso, eu preciso saber se aquele animal ele está apto a ser vacinado, a ser imunizado. Então não é só levantou a pele e deu uma espetadinha e já estou líquido ali. Não é só isso, né? Eu preciso entender, né, como aquele animal tá, qual a idade, como ele está de saúde. Eu preciso, né? Às vezes a gente faz, a pessoa acha que a gente está fazendo um carinho, mas na verdade a gente está ali avaliando. Se já foi vacinado mucosa. anteriormente. Exatamente. A gente precisa entender se ele realmente pode ser vacinado naquele momento ou se ele precisa passar por uma consulta de check-up antes. Então, isso tudo é um erro muito comum, né? Não vacinar ou vacinar, eu mesmo vacino, porque vai ser a mesma coisa. Eu sei da furadinha. E não é, né? Então, essa vacina, eu costumo dizer assim, olha, você está vacinando com água, não vai adiantar de nada. Agora você me fala sobre ambiente. Você já falou sobre vacinação, erros que a gente comete, mas eu quero saber o que influencia naquilo que a gente usa dentro de casa. Do chão até o teto. Me fala, pelo amor de Deus. Aí, Esther quer saber. Tanto para cães saudáveis, né, sem problemas de pele, e para cães com problemas de pele, principalmente alergia, tá? Usar é um mito assim muito muito difundido, né? Inclusive as pessoas recebem essa orientação às vezes de alguns profissionais, né? Olha, não pode, nunca mais você limpa a sua casa com água sanitária ou com desinfetante, só água, não passa mais cheirinho nenhum. E, na verdade, não é bem assim, tá? Isso não vai ajudar a melhorar, por exemplo, um cachorro que tem alergia. Ou não vai piorar um cachorro que não tem alergia, né? Ou vai piorar, né? Um cachorro que tem alergia. Usar desinfetantes, usar, né, produtos de limpeza em geral que tenham cheirinho, não faz mal, tá? Faz mal assim, se você tiver naquele momento com uma água sanitária, o cachorro patinando, né? Brincando. Então, isso foi faz bom mal. você ter falado sobre isso. Eu tenho uma gata. E a gata, não sei o que acontece. A Verinha, o nome dela é Verinha. Vera Lúcia, na verdade. A Vera Lúcia, ela adora, mas adora Água sanitária. água sanitária. Ela sente o cheiro, ela atrai. Não sei porque o cheiro atrai ela quer ficar mergulhando, ela começa a virar. Gente. E eu tenho um problema sério, porque eu tento cercar ela de toda forma para ela não passar. Porque eu sei que ela vai ali na água sanitária, ela não pode sentir o cheiro que ela começa. Mas Querer ela ficar- mexe ou ela não Não. ingere, né? Não ingere, não. Ela, quando a gente passa o pano, porque eu tenho uma área ali que eles fazem xixi no tapetinho. Aham. E o Luke, que eu falei recentemente com você, ele tá aprendendo ainda a fazer o xixizinho no tapetinho. Sim.
E ele, por não ser castrado, eu acho que ele gosta de marcar uns territórios, Aham. né? Sente muito cheiro de menina. Ele, vou lá, né? Aí mostra, quer mostrar poder. Aí fica marcando o território. Aí nisso que ele marca o território, ele mija em lugares que não são estratégicos ali naquela região, próximos até, mas outras não. Então a gente, para tirar o cheiro forte, que é apartamento, a gente passa uma água sanitária. Aham. A partir desse momento, passou a água sanitária, Ela vem a se verinha. enxerga. Aí vem a verinha querer se esfregar na água sanitária ali, ainda úmido. E uma vez só que eu vi isso, e as outras eu tomo esse cuidado. Então eu sei que se eu deixar ela exposta, ela vai. Então, o ideal, a gente pode e deve usar água sanitária, tá? Na Aham. limpeza da casa que tem pet, 1 ou 2, enfim. Uhum. O ideal é que no momento de uso, de limpeza, você não deixe esse animal ter Em acesso. contato, Né? E aí você deixa, tem que ser um local bem arejado, Uhum. né? Secou, evaporou, não tem problema nenhum ele ter contato com aquele local. Essa era a minha entendeu? dúvida, porque ela Ele gosta de sendo ser... alérgico ou não, ele sendo cão ou gato, não tem problema nenhum, tá? Lisoforme, álcool, essas coisas. Perfeito. Tá? É, Ainda mais para cão lisoforme. alérgico, assim, eu coloco isso inclusive nas minhas receitas de cão alérgico, né? Pode usar, mas eu coloco, né, com todos esses cuidados, porque às vezes eu falo pode usar e a pessoa, né? E Então... aí o animal piora e Isso, descompensa tudinho, né? isso. Existem, né, cuidados, mas pode ser usado sim. Porque às vezes eu chego muito para atendimento e a pessoa, olha, eu não uso mais nada, eu não sei mais o que fazer, a minha casa só lava e passa pano com água. E assim, a limpeza, né, dependendo da pessoa, eu sou essa pessoa, eu adoro limpar com colocar água sanitária ou desinfetantes específicos, né? Limpar só com água para mim não tá limpo. Não, Então, assim, às vezes isso afeta, inclusive, a qualidade de vida daquela pessoa. É mais uma coisa, sabe? E aí eu falo, não, mas você pode usar, tá? Você só precisa ter esse cuidado. aqueles cheirinhos, tipo, eu vejo aqueles limpeza de casa, cheiro de casa. Eu costumo, quando eu uso, que a menina que vai fazer faxina lá em casa, ela usa e ela coloca álcool. Aham, Ela passa no chão e depois ela taca álcool. aham. Ela vem com um paninho depois de novo com álcool. Assim, se for nesse mesmo esquema, né? Depois que secou, o animal tem acesso àquele ambiente, àquele cômodo, não vejo por que não. A não ser que fique um cheiro muito forte, né? Assim, a ponto de irritar, né, o trato respiratório desse animal. Eles têm, né, um olfato mais apurado que o nosso. Então, assim, evitar que o cheiro fique muito forte também ajuda, Exalando, tá? né? Aqueles cheiros Também mais... ajuda. É bom sempre talvez manter mesmo os produtos para não ficar mudando muito. Não tem muita, né? O foco é realmente nesse cuidado básico de não permitir que eles tenham acesso ao produto, né? Depois que secou e evaporou, não tem problema nenhum, tá? Gente, vocês que não têm oportunidade de conversar abertamente assim com a veterinária de vocês, aproveitem esse momento. Eu tô tirando todas as minhas dúvidas aqui com a Ju e com a Camila, aqui, ó, arrasando. E alimentação? Alimentação no sentido geral. Alimentação, aquilo que interfere na pele, Sim. é mais sobre dermatológico, né? E se você tiver algum ponto também específico a falar, você fique à vontade, tá? Porque eu tô bem focada na Ju por conta do dermatológico, a gente vai chegar lá você. Bom, a alimentação de maneira geral, tá? Inclusive para a saúde da pele, precisa ser uma alimentação de qualidade. Então, assim, quando a gente foca em fornecer uma alimentação de qualidade mesmo, a gente tem uma saúde melhor dessa pele. Não só na pele, né? Eu tô falando do sistema do corpinho todinho. Começou. Aqui. Espeto de pau, aí, ó. Saúde pet. Armadura de patinhas, mordiscando patinhas. Mordiscando, né, Esther? E aí, sim, eu me refiro tanto à alimentação com ração, tá? Quanto à alimentação natural. Hoje em dia, a gente tem, né, um movimento muito, de algumas pessoas, muito, assim, de demonizar a ração. A ração não presta porque tem muita, né, enfim. E, assim, eu, né, particularmente, não concordo, né? Acho muito bom se você tem a oportunidade, né, de manter o seu animal com alimentação natural. Claro que com acompanhamento de nutrólogo, porque você precisa suplementar, não é só... Eu não quero mais dar ração, isso acontece muito, infelizmente, porque ração é veneno, eu vou matar o meu cachorro, então eu mesma faço a comida dele. E aí você, da sua cabeça, tira, né, um cardápio diário pro seu cachorro, sem entender do que ele precisa suplementar. Então isso é muito errado. Uma hora isso vai dar problemas, tá? Então existe muito hoje em dia esse movimento de demonizar a ração. E na verdade, hoje em dia, acho que até o comércio também está incentivando a isso por conta dessas questões, né? De muitas pessoas chegarem na internet e falarem sobre isso, né? Sim. Porque a ração não é completa.
Se Sim. você quer uma saúde melhor pro teu pet, façam comida natural. E hoje em dia tem até lugares que vendem ração com um padrão, né? Vendem ração não, vendem alimentos Alimento. naturais Isso. com base em um padrão, Aham. né? Não é talvez o que o animal precisa, mas eles têm um padrão ali Sim. e eles fazem aquilo ali. Sim. Não sei se tem alguém acompanhando, mas enfim. O ideal, assim, a alimentação natural é de fato muito boa, tá? Mas a ração de boa qualidade não é ruim, é também muito boa, entendeu? Você só adapta o que é melhor para sua rotina, né? Ou para o seu bolso também, porque a Uhum. alimentação natural, às vezes, ela fica um pouquinho mais cara de manter, né? Sim. Então, quando você fornece, independente de ser natural ou não, ração, você fornece uma alimentação de boa qualidade, esse animal, ele tende a ter, né, uma pele mais saudável, uma pele, né, uma saúde melhor. Em relação a pacientes alérgicos, nós temos muitos cães que fazem alergia alimentar, tá? Então esse é outro problema. Isso reflete na pele, A tá? Esther não come ração de frango. Eu já reparei que toda vez que ela come ração de frango, ela começa a se coçar muito mais do que ela se coça normalmente. Então, assim, gatos também, a gente tem tido um número maior de gatos que fazem alergia alimentar. É um problemão, porque o cão é muito mais fácil da gente manejar. Agora, o gato é mais complicado de aceitar. A dieta deles é muito mais específica. Aham. Então, a gente também tem, né, em relação à alimentação, esses problemas atrelados à pele. Então, a gente precisa tentar entender, né? Aquele animal, ele é alérgico, ele faz alergia à alimentação também. E se fizer, a gente também tem que entrar com uma alimentação diferenciada. E aí, novamente, ela pode ser ração ou ela pode ser natural. Tudo vai depender da conversa, né? Da necessidade daquela família, né? Da disponibilidade daquela família, tá? E é isso. Agora eu vou falar sobre banhos, shampoo de humanos. Isso daí é um terror, né? Tem gente que bota Detergente. detergente é banho e tosa. Então eu vou falar sobre essas três sequências. Banho, frequência de banho, shampoo e tosa. Bom, Me fala. banho. É polêmico. O cachorro não precisa tomar banho, tá, gente? Isso é polêmico, mas é a verdade. Eles são cães, tá? Então, assim, claro que eu tô falando de cães que não têm problema de pele, tá? O cão que tem problema de pele, ele precisa do banho, muitas vezes, dependendo de qual for o problema, alergia, por exemplo, pro resto da vida e com uma frequência aí de pelo menos uma vez por semana, tá? Agora, quando eu tenho um cão que não tem, né, e nunca teve problema nenhum de pele, eu não tenho essa necessidade de dar banho. A necessidade de dar banho veio da aproximação, da humanização, né? A gente agora dorme com o cachorro fica dentro da nossa casa e ninguém quer, né? Aquele cachorro fedorentinho, né? Com aquele cheirinho de cachorro. Claro, né? Então, essa necessidade é nossa. E a partir dessa necessidade, nesse algo que te incomoda, a intenção é não dar muito banho, tá? O correto. Então, se você é aquela pessoa que se incomoda, né? Que quer o seu cachorro mais cheirosinho, mais limpinho, porque ele dorme com você, tudo bem. E aí a gente tenta estabelecer uma frequência mais espaçada de banho, né? Quanto tempo? Pelo menos assim, a gente pode fazer a cada 15 dias ou 15 uma vez. Eu sou dias. mais adepta a uma vez por mês, tá? Mas assim, tem gente que é mais assim, olha, eu preciso Quando limpar. tem pelo longo, assim, uns 15 dias. Pelos curtos, um pouco mas mais. assim, o foco no pelo longo, você pode focar mais na escovação, tá? Então, se você for aquela pessoa que aguenta um banho por mês nela, não tem problema nenhum, é até melhor pra ela, tá? O banho, né, se feito muito frequentemente, ele tira proteção, dependendo de qual shampoo utilizado, ele também pode trazer outros problemas. Então, tem animal, eu já atendi, olha, meu animal tá aqui cheio de caspinha, tá descamando, não tô entendendo por quê. E era um animal sem histórico de problema de pele, um exemplo, né, de atendimento. E o problema, na verdade, era porque ele estava tomando banho toda semana, tá? A gente parou com o banho e com, né, o shampoo inadequado e... Shampoo de bebê pode? É polêmico também, tá? É polêmico, inclusive, entre veterinários, tá bom? Eu prescrevo dependendo, tá? Existem famílias que não conseguem arcar com shampoos, né, dermatológicos, porque são mais... Até para humano, né, é mais caro. A gente fala muito de pH, o pH da pele do cão é diferente do pH da nossa pele, por isso, né, na teoria, a gente não pode usar de humano para cão, né? Então, se eu alcalinizo muito um pH de cão, de pele, que é um pH mais ácido, eu predisponho que ele faça alteração de pele. Então, isso é o que acontece quando eu uso shampoo humano, tá? Agora, para shampoo de bebê, eu particularmente adapto, né? Existe um trabalho, uma divulgação científica de uma médica pediátrica, onde ela divulga ali aqueles shampoos de neonatos, né, humanos, e a faixa de pH que cada shampoo tem. Então, são pHs que
se adaptam, teoricamente, à pele de cão, tá? Então eu, Juliana, prescrevo em algumas vezes shampoo de bebê sim, e eu nunca tive problema, tá? Entendi. Professores também, que alguns indicam, outros falam nem pensar. Então, assim, não é uma receita de bolo, a gente tem divergência aí em relação a esse assunto especificamente falando. E outra coisa, tosar o pet na pele. Pode? Pode, depende muito da raça daquele animal, né? Quando a gente fala de cães de raças nórdicas, que são aqueles bem peludões, o chow-chow, né? O Lulu, a gente não pode, tá? Porque se você tosar... A Teté pode? Pode, tá? A Agora, Teté se você pode. tosar um cão, né, que é muito peludão, que tem esse pelo, subpelo, há grande chance desse pelo nunca mais crescer, tá? E entender, assim, o porquê que eu quero tosar todinho, né? A gente adapta para cada necessidade, né? Bom, você vai tirar um pouco da proteção da pele, porque o pelo também protege a pele, é uma barreira de proteção. Sim. Então você tem que entender o porquê. Eu tô num abrigo e eu preciso manter esses animais um pouco mais higiênicos. Então, eu tenho um York no abrigo, eu vou mandar tosar ele todinho, porque ali é difícil o manejo, ninguém vai escovar, né? Sim. Então a gente adapta para cada necessidade. De novo, né? Não é uma receita de bolo, é individual a escolha, tá? E claro, de acordo com a raça também. Nunca tose um Luluzinho todinho, já foi. Vamos falar sobre sinais de alerta. Esses sinais de alerta, o que é comum num cachorro? A coceira, até que ponto é comum numa coceira? Até que ponto uma lambida é normal? Fala um pouquinho. Principalmente lambida de pata, tá? É o que é mais comum, né? Um cãozinho que tá lambendo muito. E quando eu digo lamber muito, ele acordou para lamber, ele parou de comer para lamber, ele lambe essa pata assim grande parte do dia, lambe, mordisca, você acende aí um sinalzinho de alerta, tá? Muito provavelmente a gente tá lidando não com um cachorro ansioso, porque muitas pessoas dizem, tá lambendo porque ele é ansioso. Na grande maioria das vezes, aí eu falo de quase 100% das vezes, ele não é ansioso, ele tem algum problema dermatológico, principalmente de base alérgica, tá? Então acende a luzinha, tá lambendo muito. Uma outra luzinha que a gente pode acender, né? Um animal que antes era muito ativo, que, né, comia uma certa quantidade de comida, bebia uma certa quantidade de água, ele passou a ficar menos ativo, ele tá comendo mais, bebendo mais, ganhando peso. Você percebe que apareceu o sol, ele fica ali no sol torrando, você fala, nossa, mas verão, 90 graus, ele tá ali de barriga pra cima. Você também acende uma luzinha, porque esse animal pode ter algum problema hormonal e que influencia na pele, tá? São luzinhas, assim, bem interessantes da gente realmente acender, né? Apareceu uma lesão arredondada no animal, em mim, acende um sinalzinho de alerta, porque pode ser alguma doença dermatológica que inclusive passa pra gente. Sim. Então são sinais assim muito comuns da gente observar no dia a dia mesmo. Tem alguma época do ano que seja mais crítica assim para os animais? Época de polinização é muito ruim, né? Primavera, porque animais criam, né? Alguns animais fazem alergia ao pólen, né? Então eles entram em crise alérgica, tá? Época de muito calor também, a gente nota que eles ficam mais reativos em relação à alergia, tá? Eu sinto que as Tess se coçam um pouco mais e as minhas gatas também. O então... Luke ainda não sei, ainda não observe, mas o Luke ele fica extremamente incomodado com o calor, não sei se é por conta do focinho. Sim, pode mas ser. Eu sinto que ele fica muito mais assim no banheiro, em lugares mais úmidos, né? Na área. Sim. Ele fica em lugares muito mais úmidos assim, mas eu não sinto que ele se coça tanto. Mas a Estela se coça muito, mas é só nessa época do verão, do calor. Não sei se é porque ela sente muito calor. Pode ter relação com o incômodo, né, do calor, ou às vezes, né, eu não sei o histórico dela todinho, né, se ela lambe muito patinha, se ela já teve problema de ouvido, isso tudo a gente vai montando um quebra-cabeça para entender o porquê que coça mais naquela época, né, naquela época faz banho com o quê, então, né, é um quebra-cabeça que a gente vai montando mesmo, tá? Entendi. E o que você mais escuta sobre doença de pele? E agora eu também vou falar com a Camila. O que você mais escuta na sua especialidade, Camila? Que seja uma mentira, assim, quando você faz uma outra e as pessoas... Não vou, como é que eu posso dizer, mas quais são os mitos que você mais escuta? Vocês duas em específico, quais são os mitos que vocês mais ouvem? Quer que eu fale primeiro ou você? Em relação a outra, por exemplo, né?
a alimentação sempre dei esse tipo de comida, nunca teve problema, né? E na época que eu era criança, meu avô, por exemplo, alimentava os animais com resto de... Fubá. Exatamente, mas assim, a gente fala resto, mas é assim, sobrou na panela, né, aquela comidinha temperada, aí eu dei o arrozinho, eu faço o arrozinho pra ele aqui, né, porque ele não come ração pura. E aí chega na outra, eu vejo várias alterações, porque a gente tem que entender que eles são animais que têm um balanceamento alimentar diferente do nosso. Então, se eu dou uma alimentação que não é adequada para ele naquele momento, com certeza esse corpo vai ter que de alguma forma tentar lidar com aquilo. E aí eu posso sobrecarregar fígado, pâncreas, vesícula, ter problemas em intestino, em estômago, e aí chega lá com uma das primeiras casuísticas, né? Vomitando, com as fezes amolecidas. É verdade. E aí entra essa parte. Então, assim. Um mito que talvez eu ouço muito. Existem no mercado aquelas negocinhos de bolas de pelo. Aquilo ajuda, de fato, a bola. Ajuda, então não é No mito. caso do gatinho, ajuda. É verdade. Sério mesmo, então não é mito. É porque eles não têm capacidade de fazer a digestão do pelo, né? E no processo de se limpar, muitas vezes eles ingerem esse pelo, né? E aí, né? Enfim. Então não E é um o mito. gato vomitar não é normal. Isso também. De vez em Ah, quando isso ele é um vomita. mito. Isso é um mito. De vez em quando ele normal, vomita, é o gato normal. sempre vomita. Mas é porque ele vomita a bola de pelo. Teoricamente, ele não vai fazer digestão, mas essa bola tem que, de alguma forma, ir saindo aos poucos, né? Então, assim, o organismo dele é preparado para que ele se auto-banhe. Então, ele não tem que vomitar. Se o seu gato está vomitando, é um alerta. Procure um veterinário. Procure. Camila. Procure. Juliana. E você, Ju, já ouviu falar alguma coisa? Mitos? Mitos? Muitos. A Por gente exemplo, vou encerrar falar esse um bloco? campeão. Óleo queimado cura sarna, gente. Pelo amor de Deus. Sério? Caramba. Já tentei de tudo. Óleo queimado e às vezes as pessoas juram Diz que que resolveu. funcionou, né? Mas, gente, óleo queimado não cura sarna, tá? Só piora. Você vai conseguir um novo problema pro animal. Coitado do animal, Jesus amado. Agora nós vamos pro final, encerrar esse bloco. Já encerramos o bloco. Mas agora a gente vai pro final. Estamos encerrando. É aquele momento que eu falo com todo mundo. Fazem. Acabou. Né, Esther? Acabou. Infelizmente eu tava super aqui. bem. Eu tava aqui, cara. Eu falei, caramba, como é que pode? Eu tenho muita coisa pra perguntar. Eu acho que vocês vão ter que voltar, hein? Pode chamar que a Não, gente volta. vocês vão ter que voltar, porque eu tenho muitos assuntos que não cabem em 30, 40 minutos de gravação. Porque é muita coisa pra É muita falar, coisa, né? é muita coisa. Mas agora, pra encerrar, eu vou fazer o bate-bola com vocês. Que são perguntas divertidas e rápidas, tá? E aí vocês duas fazem a dobradinha. Quem quiser responder primeiro, respondeu. Vamos ver se a gente Tá dá bom? conta. Um pet que vocês sonham em atender. São Bernardo. Um erro que os tutores sempre cometem. Não vacinar. Tosa, sim ou não? Depende. Banho em casa ou pet shop? Eu prefiro casa, mas aí depende também. Se for um pet shop de confiança, Cheirinho de pet, ama ou odeia? amo. Não. De chilezinho, então, maravilha. Um produto de pet que você queria que não existisse? Perfumes. Perfumes. E você? Ixi, ossinhos. Ossinhos. Aí, resumiu. Então, gente, esse foi mais um episódio em que eu particularmente tirei muitas dúvidas. E se você aí do outro lado tem mais curiosidade sobre esse assunto, manda perguntas. Deixa aqui nos comentários e elas vão voltar, tá? E elas vão voltar para responder novas perguntas que vocês vão fazer aí nesses comentários. Então, curta, compartilhe, comentem, façam tudo isso porque a gente quer continuar trazendo mensagens como essa, histórias e também mais experiências e curiosidades aqui para vocês com essas duas especialistas maravilhosas que tem um projeto aí lindo de ir até a casa para cuidar do bichinho de vocês, gente. Então, gente, esse foi mais um episódio em que a gente falou sobre saúde de pet. Então, se você tem muita curiosidade sobre esse tema, a gente precisa voltar com elas. Então, comentem muito aqui embaixo desse vídeo.
Eu vou pedir para elas deixarem o Instagram delas. Fala o Instagram de vocês. É @larvete2. @lavete2, anotem aí, mas eu vou deixar aqui também, aqui na descrição desse vídeo, para vocês acompanharem o trabalho lindo que elas fazem, cuidando dos nossos pets em casa, com a comodidade de ir até a casa de vocês. Não precisa sair de casa, é só chamar elas que elas vão. Então, gente, ó, compartilha esse vídeo, curta, envia aí para muitos tutores que precisam aprender sobre como cuidar melhor dos pets, tá bom? Então, até a próxima. Vamos dar um tchauzinho pra todo mundo lá? Tchau! Até mais, hein? De onde que eu tirei o negócio? Tá tudo desnorteado essa fome. Então,